Vamos lá, aqui, ó, a página 76, 77 e 78 é para leitura, para que vocês possam responder a 79, ok? Aí, começando hoje aqui na 80, nós temos o artigo de opinião, é um gênero textual jornalístico que apresenta a opinião de um articulista sobre um assunto relevante, que pode ser polêmico para os leitores do jornal. É estruturado para que a opinião do autor receba uma série de suportes, argumentos que se baseiam em informações históricas e dados numéricos. Vimos também as conjunções aditivas, adversativas e conclusivas, vimos que elas podem ser usadas para dar estrutura ao texto do artigo de opinião. As conjunções explicativas, causais, concessivas e conformativas podem ser usadas para conectar os argumentos, quer dizer, unir, né? Aí aqui é o que vocês vão fazer em casa, a letra de uma canção corresponde ao texto verbal da música e é escrita por um letrista. Sua estrutura se assemelha ao poema e sua criação está fortemente atrelada ao ritmo e à melodia. Bem, então o nosso mapinha de aprendizagem vai ficar dessa forma, né? Artigo de opinião, conjunções e o tipo delas. Leia a seguir o trecho de uma narrativa autobiográfica e depois responda as perguntas. Só poderia mesmo ter acontecido na Inglaterra, onde homens e mar se confundem, por assim dizer. O mar entrando na vida da maioria dos homens e os homens sabendo alguma coisa ou quase tudo sobre o mar, seja como lazer, como viagem ou como pão nosso de cada dia. Nós todos começamos a vida na marinha mercante e entre nós 5 havia um intenso vínculo do mar, além da camaradagem de tripulação que nenhum entusiasmo de iatismo, cruzeiros e outras coisas do gênero podem gerar, porque um é só o prazer de vida, enquanto o outro é a vida própria. Aqui que eu falei para vocês colocarem a autocorreção. Coloca a data de hoje e coloquem as páginas de 81 a 84. Então vamos lá. O autor diz que tinha amizade com os homens do mar com quem trabalhou, mas que essa relação de amizade não acontece entre as pessoas que passeiam de cruzeiro ou de iate. Por quê? Bem, se a gente parar para analisar, a pessoa que trabalha todo dia junto, ela cria um vínculo de amizade. Nem todas, né? Agora, as pessoas que estão passeando num cruzeiro, no iate, geralmente elas interagem mais com a própria família que está ali, conhece algumas pessoas, mas depois que acabar aquela viagem, aquele passeio, cada um segue sua vida. Poucos são os que levam para fora desses passeios as amizades, né? Então aqui vem falando, porque os homens com quem convivia ao trabalhar no mar eram pessoas com quem ele tinha contato diário, ou seja, fazia parte da vida dele. Passear de cruzeiro ou de iate é uma atividade de prazer, ou seja, é algo que geralmente se faz de vez em quando, por isso essas pessoas não estabelecem vínculos fortes, né? Vem dizer exatamente o que eu falei. Por exemplo, algumas pessoas da turma de vocês estudam juntos desde pequenininhos, então o vínculo que vocês criaram vai ser para a vida toda, mesmo que mais para frente a vida separe vocês, cada um vá para uma escola, cada um faça uma faculdade diferente, mas a amizade vai permanecer de algumas pessoas e vai ser para o resto da vida. É diferente de novas amizades que vocês vão fazer no decorrer da vida de vocês, de repente pessoas que vocês vão conhecer, mas que vocês não vão criar esse vínculo, ok? Agora, selecione 3 conjunções no texto e indique qual é o sentido ou o significado dessas palavras. Nós temos a conjunção e, que tem sentido de adição, onde, que tem sentido espacial, né, de lugar, a conjunção por assim dizer, que indica uma explicação de algo que foi dito anteriormente. Que conjunção poderia ser usada para unir o primeiro e o segundo parágrafo a fim de indicar consequência? E explique. Poderia ser usada a conjunção uma vez que ou visto que.
porque daria ideia de que a história que se inicia está ligada aos marinheiros. Leia o trecho de resenha crítica a seguir e responda as questões. Conrad e a juventude. A história tem forte base autobiográfica, como toda obra de Conrad. Ele trabalhou na Marinha Mercante por quase 20 anos, viajando para os mais variados destinos do Ocidente ao Oriente. Embora seja um texto curto, tipo novela, Juventude, traduzido no Brasil por Flávio Moreira da Costa, tem alta voltagem dramática, onde a aventura ocupa apenas o primeiro nível da narrativa, que traz no seu âmago os conflitos e confrontos entre as naturezas humana e selvagem, marcas da literatura de Conrad. Aí tá perguntando aqui, na letra A, o título apresenta o nome do livro ou do autor? O nome do livro. Por quê? Porque dessa forma o leitor consegue identificar o livro resenhado com mais facilidade. Marque um X nos elementos de resenha presentes no trecho. Então lá nós temos crítica, sinopse, informações técnicas. No primeiro parágrafo, a palavra mais indica intensidade ou oposição. Explique. A gente sabe que mais indica intensidade, adição, né? Aí pediu para explicar, pois é a palavra mas que indica oposição. E aqui embaixo para a gente criar frases. Então aqui a gente tem para indicar, criar frases com adição e intensidade. Sabendo que aqui a adição vai ser mais, intensidade também é mais. Então nós temos Conrad mais outros tripulantes viajaram pelo oceano por 20 anos. Agora intensidade, o oceano estava mais perigoso ontem do que hoje. Na terceira questão, leia o trecho da conclusão de um artigo de opinião, em seguida responda ao que se pede. O mundo em rede só piora a demanda de ser aceito. Se antes a ansiedade do reconhecimento e do afeto era uma obrigação que os ligava a um máximo de 30 pessoas à sua volta, hoje, com todos os likes, esses jovens viram um poço de ansiedade por reconhecimento, relevância e afeto. Até a pizza que comem deve ser reconhecida como uma pizza que vale no Instagram. Enfim, talvez a primeira coisa a ser feita é reconhecer que nunca existiram tantos jovens infelizes caminhando sobre a Terra. Engraçado, justamente quando o mundo se transformou num parque temático de inteligência, riqueza, direitos, tolerância e esbanjando gente bacana. A conclusão, qual é o problema abordado nesse artigo de opinião? É a infelicidade dos jovens, causada pela necessidade de reconhecimento, relevância e afeto. Na letra B, no último parágrafo, a palavra enfim indica que tipo de conjunção? É uma conjunção conclusiva, ok? E na letra C agora é por conta de vocês. Sobre o problema abordado, pense no assunto e escreva sua opinião. Sobre esse problema que veio falando nesse textinho da questão número 3, falando sobre a infelicidade dos jovens, mesmo vocês estando conectados o tempo todo, tendo acesso a tudo, mas mesmo assim, muitos jovens se sentem infelizes, porque desejam mais atenção, desejam, como o próprio texto diz, mais reconhecimento, mais likes, né? Então, escreve um textinho falando a sua opinião sobre esse assunto. Não precisa ser nada grande não, tá bom? E aqui a gente vai encerrando.